Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Jesus o incompreendido. O texto do Evangelho de Marcos capítulo 3, versos de 20 a 35, fala a respeito do que aconteceu com o ministério de Jesus quando se aproximava do fim. Só havia incompreensões. O que se pensavam acerca do Filho do Homem? Quando Jesus chegou a Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, para saber o que o povo pensava dele, e como resposta recebeu. Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Uns diziam que ele era apenas um homem, outros diziam que era um Deus, e até a sua própria família não o compreendia. E essa incompreensão levou o cristianismo a ser sempre mal interpretado e perseguido, inclusive por muitos que se dizem cristãos, basta observar a história da igreja. Jesus era incompreendido na família, porque atraía para si uma grande multidão e isso provocou ciúme em seus irmãos. Mas, ao entrar em casa sua família pensava que ele estava louco, está fora de si. É um fanático. O julgamento de seus familiares foi precipitado, embora estivessem tentando salvaguardar a saúde mental de Jesus. Sabemos que as emoções podem bloquear a razão, mas com Jesus isso não tinha acontecido. O problema é que a família de Jesus não tinha fé nele. Outra coisa. Às vezes, o zelo cristão produz interpretações erradas. Paulo foi considerado louco, por ensinar que as coisas do Espírito são loucuras. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Jesus foi mal entendido pelos escribas, que tinham grande responsabilidade, e se consideravam sábios, e que a lei do Senhor estava com eles, mas se esqueceram que as suas falsas penas se converteram em mentiras. Queridos, Jesus foi acusado de aliança com o diabo, pelos escribas em Jerusalém, por isso expulsava os demônios. Depois de ter sido acusado de ser um doente mental, agora foi acusado de possesso. Quem é Beelzebu? Em 2 Reis, Elias revela que é Baal-zebub, deus de Ecrom, o senhor das moscas. As moscas eram uma praga terrível no Oriente. Tempos depois os judeus nomearam os deuses filisteus de Beelzebu em Satanás. A que ponto chegou a ignorância dos escribas com relação a Jesus? Jesus, respondendo à acusação dos escribas, disse que se Satanás expulsar Satanás, ele vai dividir o reino contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, ou, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Que interesse tinha Satanás de lutar contra si mesmo? Como pedir força ao mal para destruir o mal? Queridos, da incompreensão dos escribas podemos tirar duas lições. Primeira, eles reconheceram que Jesus havia feito um milagre, e a segunda lição é que aceitaram como real o poder do mal no mundo. Mas, faltou aos escribas aceitarem que o Espírito de Deus é a fonte do milagre. E o discernimento que o reino de Deus havia chegado. Aceitaram que Satanás é o poder do mal, mas faltou crer que Cristo é o poder do bem. Conclusão. Você crer que Satanás é força atuante até hoje? Crer que ele procura confundir a mente humana lançando dúvida sobre Jesus? Crer que ele está afastando as pessoas de Deus? Então, creia na vitória do crente sobre o maligno. E nunca esqueça a recomendação do apóstolo Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se assim você proceder certamente, levarás as pessoas a crerem no Cristo vitorioso. Amém. Áudio ministração do Reverendo Pinho Borges.